Ciúmes não se cura de fora para dentro, tentando controlar o outro. Identificar crenças e padrões que surgiram lá na sua infância é o que é necessário para você curar as suas feridas e construir mais confiança em si mesmo. Você já se perguntou por que muitas vezes você não consegue controlar os ciúmes? E digo mais, não necessariamente é uma culpa sua não conseguir se controlar nessas situações. Se você clicou para assistir esse vídeo, é porque muito provavelmente em algum momento da sua vida, ou alguns momentos, você chegou a perder o controle por conta de problemas relacionados a ciúmes. Sabe quando você sente aquele frio na barriga só em ver o seu companheiro ou companheira online no WhatsApp e tem aquele status de online, né? E você não sabe com quem seu parceiro ou parceira está conversando. Isso muitas vezes já é o suficiente para dar uma crise, né? Um ataque de ciúmes. E uma coisa muito importante que você precisa saber: o ciúme, muitas vezes, pode até parecer um sinal de amor, né? Uma prova de que você ama e se preocupa com o outro. Mas o ciúme exagerado, né? Ele pode ser destrutivo e acabar com qualquer relacionamento. E existe um motivo que muitas vezes é negligenciado, que causa esse ciúmes exagerado. E conhecer esse motivo é o que você precisa para finalmente resolver essas questões na sua vida que muito provavelmente atrapalham demais e prejudicam seus relacionamentos. Eu me chamo Sérgio, eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas na clínica para ajudar pessoas com diversas questões. E uma das questões que as pessoas sempre procuram a terapia é para lidar com questões de ciúmes, só que o ciúmes ele é um sintoma que muitas vezes está ligado a algum tipo de insegurança, de questões que aconteceram lá na infância. Então, eu conheço muito bem os medos, né? As angústias das pessoas que sofrem com isso. Como, por exemplo, um medo muito constante de ser traído, de ser enganado, de ser abandonado. E muitas vezes sem que tenha indícios de que isso realmente possa acontecer. Também, algumas pessoas sentem o medo de serem insuficientes ou não interessantes o suficiente para o parceiro ou parceira. E isso gera uma insegurança muito grande que pode levar ao ciúmes exagerado. E por último, mas não menos importante, tem também uma questão muito grande do medo de ficar sozinho ou sozinha e principalmente de não merecer o amor. Então, esses são apenas alguns medos de pessoas que sofrem com essas condições que eu coloquei aqui no início desse vídeo. Então fica nesse vídeo para você entender de uma vez por todas de onde vem o ciúme excessivo, o impacto dele na sua vida e o mais importante, como se libertar desse sentimento. E antes de falar aqui sobre as causas do ciúme excessivo, né, do ciúme doentio, eu quero que você pare por um instante, pense e comente aqui. Algum momento da sua infância ali que você possa conseguir lembrar que de alguma forma abalou a sua confiança, alguma situação ali com os pais, colegas, na escola, enfim. Deixa aqui o comentário, porque no final desse vídeo eu vou comentar duas situações que é comum acontecer na infância, que faz com que esse problema surja na vida adulta. Agora eu vou falar aqui sobre os prejuízos de viver um relacionamento com uma pessoa que tem muitos ciúmes, ou a própria pessoa que tem os ciúmes, né? Porque não é só ruim para quem... não é só ruim para quem tem os ciúmes exagerado, mas também para a pessoa que se relaciona com alguém extremamente ciumento, né? Isso é ruim para ambos os lados dentro do relacionamento. E o primeiro ponto são relações baseadas em vigilância, em dúvidas, falta de confiança. Isso acaba trazendo um desgaste muito grande. E o relacionamento acaba perdendo aquela leveza, né, aquela clareza que é saudável para um relacionamento. Porque alguém viver em constante dúvida, desconfiança, é algo que traz um peso muito grande para um relacionamento. E a consequência disso são discussões constantes, brigas muito frequentes, que por sua vez gera afastamento, isolamento dentro do próprio relacionamento, e o final disso é términos, e muitas vezes términos dolorosos, né? Devido ao desgaste das brigas, das discussões. Mas você já deve ter escutado que ciúmes é bom. Quando você tem ciúmes de alguém, você indica que você gosta do outro, que você tem um cuidado pelo outro. E, de certa forma, é meia verdade, né? Você ter ciúmes de alguém quer dizer que você tem medo de perder, que você gosta da pessoa. Até aí tudo bem, você ter um ciúmes mais contido, mais... eu ia dizer normal, mas a palavra certa não é normal. Mas é você ter um ciúmes
ao ponto de que isso não prejudica a relação. Diante disso, nós precisamos entender, então, o que é ter ciúmes exagerados, ter um ciúme ali que chega a ser prejudicial à relação. Então, a diferença entre os ciúmes comum, moderado, mais normal ali, do ciúme exagerado, são os seguintes pontos. É quando você acaba nutrindo aquele sentimento de desconfiança, de medo de perder e uma necessidade de controle muito grande. Não quer dizer que numa relação saudável a pessoa não vai ter medo de perder o outro, né? Se gostar, isso é comum, mas é um medo intenso e inconstante, principalmente quando não se tem evidências ou indícios que isso possa acontecer. Uma coisa é você estar numa relação que o outro tem um comportamento, atitudes que possam ali acender uma luzinha e a pessoa ficar com medo, né? Acontece. Mas quando você está num relacionamento saudável, onde não tem motivos para essa desconfiança, e mesmo assim essa desconfiança ela é constante, está sempre ali na sua cabeça, isso pode indicar ciúmes exagerados que, se não prejudica ainda o seu relacionamento, uma hora isso vai prejudicar. Outra coisa é quando vai além do cuidar, né, do cuidado, quando essa relação se torna um sofrimento para ambas as partes. Então, se existem muitas brigas relacionadas ao ciúme, muitas questões ali que acaba gerando discussões, brigas, afastamentos, isolamentos, isso é um sinal que provavelmente seja preciso tratar essa questão, a causa que está fazendo com que você tenha esse ciúmes exagerado, onde ele acaba prejudicando a relação mais do que ajudando, no sentido que outra pessoa vai só se sentir mesmo cuidada, querida, né? Enfim, quando começa a prejudicar ambos os lados, porque também não é só você dizer, não, mas eu tenho que ter ciúme mesmo, eu cuido do que é meu. Mas se a outra pessoa está se sentindo incomodada, está sentindo que isso está prejudicando a relação, isso é algo que é muito importante que seja tratado, seja cuidado, conversado, para que isso seja resolvido entre o casal. E agora vamos falar sobre as experiências da infância, os traumas do passado que podem fazer com que um adulto tenha ciúmes exagerados dentro dos relacionamentos, como um sintoma do que pode ter acontecido no passado. Você precisa entender que os ciúmes, muitas vezes, eles têm raízes muito profundas, como eu já falei, nessas experiências da nossa infância, de traumas principalmente. Como, por exemplo, quando uma criança ela tem uma falta de atenção e afeto ali quando criança, né, na infância. Muitas vezes causados por pais ausentes ou instáveis, né? Às vezes o pai ou a mãe está lá presente, mas eles não conseguem demonstrar, passar esse amor, esse carinho, afeto e atenção para a criança. Outra experiência da infância que pode ocorrer, esse sintoma na vida adulta, né, que é os ciúmes, são experiências de abandono, fazendo com que a criança cresça com a sensação, com o sentimento que ela nunca foi suficientemente amada. E isso faz que na vida adulta, dentro de um relacionamento, essa pessoa ela nunca consiga se sentir amada o suficiente pelo parceiro ou parceira. Logo, se ela sente que não tem o amor suficiente que ela acredita que deveria ter, isso vai gerar uma insegurança, porque ela pensa assim, opa, se essa pessoa ela não me ama o suficiente, quer dizer que ela pode me abandonar a qualquer momento, ela pode me trair a qualquer instante, já que ela não me ama o suficiente para não me abandonar e não me trair. E isso vai gerar a insegurança, logo os ciúmes exagerados. E traições, perdas afetivas ao longo da vida podem fortalecer algo, uma crença ou um trauma do passado. Então a criança viveu alguma situação dessas que eu falei no passado e no decorrer da vida ela tem perdas afetivas. Pode ser de amigos, de relacionamentos, de cuidadores, enfim. Tudo isso agrava e pode fazer com que a pessoa desenvolva os ciúmes exagerado na vida adulta decorrente dessas situações. E como eu prometi, eu vou dizer dois relatos de situações reais que já aconteceram, né, que foram relatados para mim na clínica, que podem acontecer. E não esquece, deixa aqui nos comentários também o que aconteceu, o que você acredita, pelo menos, que aconteceu com você na sua infância, que pode ter desencadeado uma insegurança, um ciúmes muito grande no seu parceiro que você não consegue controlar. No primeiro exemplo, imagine uma criança que cresceu em um lar
onde ela presenciou o pai, ou a mãe também, mas infelizmente é mais comum o pai, ele sair de casa várias vezes sem dar explicações, passar vários dias, semanas fora e voltava e saía. Imagina isso, como pode bagunçar a cabeça de uma criança. Aí a criança, ingênua, sem entender a situação, ela vai e pergunta para a mãe: Mamãe, cadê o papai? Onde ele está? E a mãe, sem saber o que dizer, porque ela muitas vezes sabe o que está acontecendo, né? O marido sai para beber, para trair, enfim. Então a mãe responde com incerteza, porque ela não vai jogar na cara da criança a realidade, pelo menos é complicado fazer isso, né? Enfim. E ela responde ali com raiva, né? A criança sente isso, ela percebe que a mãe dela está com raiva do pai dela, da criança. E essa criança, percebendo isso, que a própria mãe não sabe explicar onde o pai está, fala dele com raiva, essa criança ela vai desenvolver um medo de também perder o amor do pai. E isso vai gerar essa insegurança inicialmente para a criança. Aí a criança ela vai ficar se perguntando: mas o que é que eu fiz de errado? Será que eu não mereço o amor do meu pai? O que é que está acontecendo? Por que que o meu pai não me ama de verdade? Por conta dessa situação, né, que eu coloquei no começo desse exemplo. E isso vai fazer com que a criança cresça achando que ela não é boa o suficiente para ser amada. E isso vai gerar um problema, vai trazer sérias consequências na vida adulta dessa criança. Essa pessoa, na vida adulta, quando ela se relacionar com uma pessoa, sempre que o parceiro ou parceira mostrar algum sinal de independência, de querer sair com os amigos e para qualquer canto, começar a fazer coisas sozinhos. Essa pessoa, por ter visto isso na infância, vai gerar um medo muito grande. E aquela insegurança da infância, ela vai aflorar, ela vai surgir novamente, fazendo com que você que sofre com insegurança acabe tendo esses ataques de ciúme e não consiga controlar, porque isso vem da sua criança interior que ainda está machucada, que está ali abalada pela situação que viveu com o pai. Nesse exemplo, o ciúmes, ele tem como causa o medo do abandono, por conta da ferida que essa criança interior, mesmo a pessoa adulta, acaba carregando. E agora, nesse segundo caso, imagine uma criança que nasceu no lar onde ela era constantemente comparada aos irmãos. E essa criança, sempre que tirava notas boas, que fazia algo legal, sempre escutava algo do tipo: mas seu irmão tirou nota melhor, a sua irmã é mais responsável do que você. Essa criança, desde cedo, aprendeu que se sentir menos faz parte dela. E isso é muito ruim, porque ela entende que ela precisa competir para ter a atenção dos pais. E essa pessoa, na vida adulta, entra em um relacionamento e vê o parceiro ou parceira elogiando outras pessoas, conversando com outros amigos ou amigas, ou até mesmo um comentário de admiração ali, sem maldade, faz com que essa pessoa lembre dessas feridas emocionais, né, de quando era criança, que não falo lembrar, não é lembrar conscientemente, isso é algo mais profundo, a pessoa ela não tem a consciência, não no primeiro momento disso. Então isso ativa essa dor da criança interior dela e ela começa a sentir que ela está perdendo espaço. Ou seja, é como se ela estivesse perdendo a pessoa que ela ama. E essa insegurança é que se transforma no ciúmes possessivo. Então essa pessoa adulta, ela vai sempre começar a questionar e exigir exclusividade do parceiro. Ela vai sempre se comparar com o outro, né, ou a outra, e pensar em formas de provar que ela é melhor. Porque lá na infância, lembra? Ela sentia que o irmão ou a irmã era melhor. Então, isso acaba reverberando na vida adulta. Entende que o ciclo se repete? Aquilo que ela aprendeu como padrão quando criança acaba se repetindo na vida adulta. Então, nesse caso, o ciúmes possessivo exagerado é o sintoma de um trauma de comparação e principalmente uma baixa autoestima, que está enraizado ali na criação dessa pessoa, que faz parte das crenças dela, que é preciso tratar. Dito tudo isso, eu gostaria de trazer uma reflexão para você, que é a seguinte: ciúmes não se cura de fora para dentro, tentando controlar o outro. Identificar crenças e padrões que surgiram lá na sua infância é o que é necessário para você curar as suas feridas e construir mais confiança em si mesmo. Então, se você sente que sofre com ciúme excessivo, que você não consegue se controlar muitas vezes, eu convido você a conhecer mais sobre a hipnoterapia, que é um tipo de terapia onde nós temos técnicas regressivas que é possível acessar a sua criança interior,
ressignificar os traumas que possam ter na sua vida, que muitas vezes nem temos a consciência, a lembrança dele, mas estão lá, essas feridas, muitas vezes abertas, que precisam ser curadas e saradas. Se esse vídeo fez sentido para você, convido você também a fazer um comentário aqui do que você achou do seu vídeo, também opinando se você concorda, discorda, se tem algo a acrescentar. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acredita que possa ter problemas nos relacionamentos devido a ciúmes, e você acredita que essa mensagem possa ajudar essa pessoa. Um grande abraço, espero ter ajudado com esse vídeo e até o próximo.